Bom, pessoal, acho que a gente já expressou a felicidade de estar aqui junto, né? E, e a ideia é ir trocando esse começo, assim, é bom que vai dando um tempinho para o pessoal chegar também. Queria compartilhar com vocês um pouco da comunidade primeiro e apresentar a todos. E a gente começa efetivamente às 7, eu acredito. Mas vamos lá. Boa noite a todos. Muito feliz de estarmos aqui. Meu nome é Bárbara. Eu estou como voluntária aqui junto com o Daniel e a Thalita, organizando esse encontro de hoje para falar um pouco sobre design de serviço nas regiões Norte e Nordeste. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, marrom, com blusa preta, uma camiseta preta, um fone de ouvido preto e um fundo de escritório atrás de mim. Essa reunião está sendo gravada e antes de começar o nosso papo e convidar aqui os nossos convidados mais especiais da noite, eu vou contar um pouquinho, né, o que nos uniu, que foi a Service Design Network, que é uma comunidade para trocar vivências, né, de design de serviço. Ela foi feita por profissionais de design de serviço. Na verdade, ela nasceu no Hemisfério Norte pela Birgit Mager e algumas outras pessoas ali num burburinho acadêmico, dentro da Universidade de Design de Bolonha, na Alemanha, mas dali saiu, assim, foi para além do ensino formal, entendeu a aplicação, né, e a oportunidade de troca também em outros sentidos, né, também trazendo uma intenção de cursos livres, né, de também troca de experiência, como essa que a gente está aqui hoje, e, enfim, todas as possibilidades de troca de aprendizado. E aí, de 2004 até 2012, a gente chegou aqui no Brasil. Nossa missão aqui, né, é de promover e disseminar o conhecimento, né, como eu comentei, acreditando nessa troca colaborativa e para além, né, das origens dos profissionais, né? Não importa se você é designer de formação, mas sim o seu interesse aí de atuar e costurar esses sentidos com a gente, né? E entendemos isso também como um pouquinho de maturidade do mercado, né? Que tem o contexto do mercado brasileiro, do mercado estrangeiro, e como é que isso vai sendo costurado e tomando forma nesse aprendizado e nessa troca, nessa sinergia que a gente vai criando aqui. Essa é uma comunidade que está envolvida, né, com o meio acadêmico também, então a gente tem algumas, para fazer parte, né, como associado no meio global, tem uma assinatura que envolve aí uma revista com cases de mercado, que faz essa ponte, né, de profissionais e empresas, mas também uma ponte de, às vezes, mentorias ou cursos, né, que são criados por esses profissionais, e aí essa rede acaba tendo esse espaço de troca interno, mas ela acaba não sendo fácil para o contexto brasileiro, que aqui é um pouco, né, a gente pagaria em euro, então, esses valores, mas tem uma faixa também para países do hemisfério sul, que é um pouco mais barata, sendo 80 euros anuais aí. Mas aí a gente está justamente querendo trazer com a comunidade, né, alguns acessos gratuitos para que traga aí mais participação e possa levar essa troca para todo mundo por aqui. Eu gosto de apresentar um pouquinho da gente, quando comentei, né? Hoje a gente está com uns 20 membros organizadores ao redor do Brasil. Antes a gente estava atuando muito dentro de capitais, com grupos mais pontuais, assim, e agora a gente quer realmente convidar e expandir essa conversa, né? Realmente para não só aproveitar esse momento que a gente abraçou os eventos remotos, que a gente quer também trazer presencialmente, né, esses encontros em todas as capitais do Brasil, por que não? Né? E pensar nessas trocas com o contexto local de cada um.
isso pode ser bem bacana. Então, convido aqui, né, todo mundo que tiver interesse de ser voluntário, como eu, Daniel, Thalita, estamos. Tem nossas fotinhos aqui, algumas outras pessoas também estão por trás dessa organização e dessas amarras. E, enfim, convidamos vocês também para isso. Desculpa. Bom, falando um pouquinho da nossa agenda, agora no mês de maio, na verdade, tem 2 eventos. Um que é hoje, que a gente está aqui, para falar, né, perguntar qualquer coisa para esses especialistas em design de serviço e realmente jogar a conversa fora, abrindo o ano e dando uma inspirada e oxigenada assim, né, no nosso trabalho. Mas no nível global tem 2 eventos, um que é o mais relevante, talvez, falando sobre o impacto, né, do design, como o design pode impactar, pensando em situações de guerra também, e aí vai ter um fundraising, uma arrecadação pensada para esse apoio às pessoas que estão sofrendo com esse impacto, e com isso tem um convite aí, é amanhã que vai acontecer esse evento, com algumas figuras conhecidas do design. E ao longo do mês também vai ter um outro evento com alguns estudantes de design, um evento que vai acontecer na plataforma Hope, mas os dois podem ser encontrados na página principal da SDN Global, que está vinculada no nosso Linktree, que está o link pelo QR Code ali, se você quiser conhecer. A gente está com o Telegram, tem também algumas redes sociais do tipo... tem Instagram também, tem LinkedIn. A gente tenta estar, espalhado, mas eu acho que o melhor sempre é o site oficial para a gente ter material, conteúdo, enfim. Acho que pode ser uma boa dica. E dia 1º de junho vai ter o Dia de Design de Serviço, então convido a todos aqui também para participar desse encontro, que vai ser com todas as comunidades a nível global, e acho que é o dia da gente falar sobre mudança, sobre como o design pode ter impactos positivos. Pensando nisso também, né, que o nosso encontro aqui, né, ele está sendo convertido, né, esses ingressos, né, agradeço aqui a quem contribuiu com a arrecadação, né, desses fundos para serem direcionados para algumas iniciativas que estão sendo realizadas na região da Ilha do Marajó, do Pará, né, com o Observatório do Marajó, que é uma ponte feita pelo Lute Sem Fronteiras e o Movimento Moara. Então, vou convidar aqui de quem sabe para falar sobre o assunto, que não puderam, infelizmente, estar presentes, mas que fizeram um videozinho para contar um pouquinho sobre o seu papel e seu trabalho. Então, vamos ouvir aqui a gestora da comunidade do Observatório Marajó e os articuladores do Movimento Moara. Meu nome é Bianca Barbosa, sou gestora de comunidade do Observatório do Marajó. O Observatório vem trabalhando no fortalecimento do espaço cívico dos 17 municípios que compõem o arquipélago de Marajó. Uma das nossas principais ações relacionada à pandemia, onde tivemos realizando uma campanha de prevenção ao coronavírus, reunindo dados sobre a vacinação e sobre o andamento da pandemia. Temos um projeto voltado à prevenção do fogo, projeto voltado ao uso sustentável do solo para a produção de alimentos, ao fortalecimento de grupo de mulheres. O nosso trabalho é voltado a comunidades tradicionais marajoaras e gira em torno desse fortalecimento para que as comunidades sejam protagonistas, né, da sua própria história, e que eles possam falar da sua realidade e possam buscar a implementação de políticas públicas para a melhoria de suas comunidades. É muito importante esse apoio, essa rede de apoio que nós temos, dos patrocinadores, das pessoas que nos ajudam a realizar essas ações dentro do Marajó.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Elisa Serafim, sou ativadora e articuladora de conexões no Movimento Moara. Gostaria de agradecer e parabenizar a mobilização da Rede SDN para a realização dos eventos com discussões tão pertinentes do universo do design. Gostaria de agradecer também essa parceria de encaminharmos junto as arrecadações financeiras do evento para iniciativas de relevância do território amazônico brasileiro, e as arrecadações serão encaminhadas para a Associação Lute Sem Fronteiras, para o projeto Observatório do Marajó, que tem uma ativação e articulação política e social em algumas comunidades da Ilha do Marajó, no Pará, no norte do Brasil. Obrigada, um ótimo evento e até a próxima. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é Caio Vação. Eu coordeno o Movimento Moara, que ele é dedicado a apoiar, desenvolver e fomentar a inovação regenerativa brasileira que tenha relevância global. A gente tem apoiado uma série de iniciativas ao longo dos últimos anos e temos novidades aí para o segundo semestre desse ano e para o ano de 2023. O Moara, ele tende a apoiar a construção de novos métodos, construção de rede, construção de uma expertise distribuído nas redes e nos ecossistemas, né? E nós acreditamos que uma das coisas mais importantes nesse expertise é a capacidade de construir inteligência, como faz o Observatório do Marajó. Tenha um bom evento e a gente se vê por aí. Meu nome é Bianca Oi, Barbosa. pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é Caio Vação. Olha só. Confusão, gente. Nossa, obrigada a eles, né, por estarem dando essa palhinha também. Muito bom estar conhecendo um pouco o projeto. Eu espero que vocês também conheçam um pouco e, enfim, a gente vai trocando mais sobre os impactos disso também um pouquinho depois com eles. Mas sem mais delongas, eu não sou muito boa das apresentações, acho que vocês que são os grandes centros, né, da conversa de hoje. Então, hoje é o segundo dia de uma conversa que começou na semana passada sobre design de serviço e convidamos aqui, né, na semana passada, o Léo Lima e o Matheus Vale, com a moderação do Vitor Hugo. E hoje estamos convidando Jana Veloso e Janderson Sarkis para estar com a gente. Eu queria puxar aí, acho que Vitor Hugo que vai conseguir trazer essa apresentação melhor do que eu. Então, agradeço a presença de vocês aí, muito bom. E vamos papear. Como é que vocês estão? Valeu, Bárbara, obrigado pela apresentação. E vou puxando daqui, então. Bom, boa noite, pessoal. Sou o Vitor, sou Head de Design na UIME. Trabalho com design de serviço, design de negócios, design estratégico, gerenciando um time de designers que fazem projetos desse tipo. Também sou professor de design para produção de dados no Data Privacy Brasil e sou mestrando em tecnologias de inteligência e design digital na PUC, né? Além de especialista em design estratégico e inovação pelo IAD. Mas estou aqui hoje para conversar com duas pessoas que têm umas histórias interessantes para compartilhar com a gente no que diz respeito a design de serviço público, experiências fora do Brasil e tudo mais. Então, queria, sem enrolar muito, convidar a Jana Veloso. Jana, você pode contar um pouquinho para a gente? Aliás, antes de eu passar para a Jana, preciso fazer a minha autodescrição, né? Não posso passar batido nisso. Bom, eu sou pardo, tenho cabelo preto, barba preta, estou usando uma camisa azul de algodão, uma camiseta azul de algodão, e estou em um escritório. Atrás de mim tem uma estante de madeira com muitos livros, e estou usando fones de ouvido sem fio, acho que isso é o suficiente. E agora sim, queria convidar a Jana Veloso para compartilhar com a gente um pouco sobre quem é ela, né? Conta um pouquinho para a gente, faz a sua autodescrição, Jana, e conta um pouquinho rapidamente sobre quem é a Jana Veloso para a gente. Olá, gente, tudo bom? Eita, que chegou a hora, da apresentação. Boa noite a todos e todas. Obrigada pela participação, para quem está aqui agora, para quem está vendo depois.
Bom, antes de começar a falar sobre mim, eu vou me descrever também, né? Eu sou uma mulher, eu não sei se a palavra seria parda, né? Eu sou amarela mesmo, eu acho que essa é a minha cor. Não sei se seria classificado como pardo, mas sou amarela. Tenho cabelo rosa, curto, tô com um macacão bege, tô sentada num fundo aqui de escritório, mas é um videozinho que fica num loop infinito aqui, que todo mundo jura que é real, mas não é não, é só um vídeo. E que mais? E estou sorrindo enquanto eu falo, assim como o Janderson, que está com um sorriso lindo, inclusive, já estou descrevendo um pouquinho dele, antes dele começar a falar. Bom, eu atualmente trabalho numa consultoria, né, de tecnologia, de soluções digitais, chamada Globant. Ela tem a sede em Luxemburgo, mas é uma empresa que tem o headquarters, né, digamos assim, em São Francisco, mas nasceu na Argentina. Então, tem uma galerona aí da América Latina que trabalha, e eles estão espalhados pelo mundo todo, né? Então, eu trabalho como estrategista e como Service Designer Senior, né? Que enfim, design de serviço senior nessa empresa. Com empresas tanto privadas quanto públicas, né? A gente vai entrar aí no assunto das empresas públicas, então não vou me apresentar falando sobre isso, mas, assim, falando um pouco sobre mim, me formei aqui na Universidade Federal de Pernambuco, em design, tardiamente, porque eu comecei a trabalhar com design em Aracaju, onde eu morava, onde eu morei 12 anos, antes de vir para Pernambuco, então passei aí alguns bons anos trabalhando com design, antes de qualquer formação, e aí vim para cá com um sonho de fazer uma universidade, de realmente me formar. Fui mãe muito cedo, então sou mãe também, sou mãe de 2 meninos, um de 24 anos, que vai fazer 25 esse ano, e outro de 7. Estou com 42 anos agora. E comecei como designer gráfico, então tenho uma experiência boa e comecei a trabalhar mesmo na área de design gráfico. Óbvio, assim, naturalmente, isso evoluiu para um trabalho mais digital, de web design, enfim, que começou todo aquele burburinho de web design, de produtos digitais. Então, comecei a trabalhar um pouco com isso, pesquisar também um pouco sobre isso. Fui fazer minha universidade, fui fazer meu mestrado no Japão, então consegui uma bolsa de estudos do próprio governo japonês, e aí fui para o Japão fazer meu mestrado. Enquanto eu estava no Japão, eu consegui algumas outras coisas, assim, outras bolsas e outras coisas. Então, passei um tempo na Áustria, estudando na Áustria também com uma bolsa sobre design. Então, passei um tempo fazendo isso. Enfim, minha pesquisa, né, do mestrado foi para analisar mesmo uma equipe de design de Dubai e da Índia. Então, eu fui nesses 2 lugares para ver como é que essa galera trabalha, como é que eles colaboram, como é que eles fazem isso juntos. E desde então venho trabalhando com design, né, como autônoma mesmo, até que eu me deparei com um serviço, design de serviço mesmo na Lato, raiz, aquele serviço que não tem nada a ver de digital, não tem nada de digital, é serviço mesmo na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. E aí, de lá para cá, entrei na área, nas empresas mesmo de TI, né? Então, não tinha essa experiência de trabalhar numa empresa de TI antes, mas agora já estou dentro desse mundo já faz alguns anos também, e é fantástico, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Acho que é isso, não sei se sempre fica alguma coisa, mas o resumão aí da trajetória é um pouquinho. Então, trabalhei com países diferentes, em países diferentes, enfim, é uma salada de um monte de coisa. 2 coisas antes que eu esqueça. Eu sou líder hoje da comunidade XPE aqui de Pernambuco, que é uma comunidade de UX, apesar de a gente não estar falando sobre UX, e faço parte também da comunidade do Ladies That UX Brasil. Então, quem tiver também interessado, acho que é um lugar legal, até para falar sobre design de serviço também, apesar de ser voltado para UX. É isso. Muito bom. Desculpa se eu me alonguei. Tentei fazer o mais rápido possível. Muito bom, Jana, muito bom. E eu também vou conversar aqui com o Janderson, gente. Então, Janderson, convido você, não vou falar muito de você, para você poder se apresentar. Então, faça sua autodescrição e conta um pouquinho aí da sua carreira para a gente, como você chegou onde você está hoje. Nossa, gente, também quero saber como eu cheguei até aqui. Uma pergunta que eu me faço sempre. Mas, enfim, eu sou um homem pardo, também não sei se é essa palavra correta. Às vezes as pessoas olham para mim e falam se eu tenho um traço indígena, porque eu tenho uma boca muito grande, né? Jana falou do meu sorriso, então eu transito ali entre ser um homem pardo, com traços indígenas. Hoje eu estou com o cabelo penteado para o lado, um pouquinho ondulado. Estou com óculos transparente com uma armação preta em cima, uma camisa cinza e o meu fundo aqui do quarto
branco com uns quadros aqui, e tem uns post-its lá atrás também, né, pra a gente não sair do personagem do designer. Eu sou amazonense, né, trabalho na área aí há mais ou menos profissionalmente, né, uns 12 anos. Comecei, né, como brincadeira, assim, sabe, criando sites para amigos, e muitos amigos aqui de São Paulo, inclusive, e a vida foi me puxando para isso, né, lá em Manaus, para quem não sabe, a gente tem um distrito industrial, então ou você trabalha na indústria ou você vai para serviço público, né, o setor privado agora que está bombando lá, né, mas antes não tinha tudo isso, então assim, eu não queria trabalhar em indústria, né, para quem não sabe, o regime industrial é aquele que você entra 6 horas da manhã e sai 7 horas da noite, ou seja, você entrou de dia e saiu de noite, você não percebeu a mudança de horário. Eu não queria isso para mim, e acabei enviesando para o público, né? Então trabalhei no Ministério Público do Amazonas, trabalhei na Secretaria de Cultura do Amazonas, e aí entrei no público privado também, então trabalhei para o Senac lá, e foi quando eu decidi, né, falar, vamos ver o que está acontecendo a nível de design fora do Amazonas. Aí vim para cá, para São Paulo, aí você chega aqui, né, você trabalha numa consultoria que você pega 50 clientes e em um mês você tem experiência de 5 anos de vida, né, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu trabalhei com Vivo, trabalhei com Itaú, trabalhei com Positivo, trabalhei muito com educação aqui em São Paulo também. E hoje, atualmente, estou trabalhando numa consultoria chamada Badaró, trabalho com serviço, né, e pesquisa lá dentro. Estamos contratando, inclusive, quem quiser, procura lá no LinkedIn que está tendo vaga, bastante vaga. E é isso, gente, estou aqui para acrescentar, né? A Jana falou que eu estou rindo, mas é porque eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, cara. Obrigadão pelo convite mesmo. Legal, muito bom, legal, muitas experiências muito legais. E aí, voltando um pouquinho para você, Jana, você teve a oportunidade de passar em tantos lugares, né, e conhecer a realidade de trabalhar com design em diferentes lugares, né? Pelo que entendi, você veio de uma outra área do design antes de cair no design de serviço, né? E hoje você atua numa empresa que é de TI, então também não é, parece que não é especificamente voltado para design de serviço, então você atua num papel ali. Como que é como que é essa jornada de sensibilização social, assim, sobre o design como um todo, ou sobre o design de serviço? Como você percebe, como foi a sua experiência de levar a palavra do design nos lugares por onde você passou? Como tem sido, assim, em geral? Tá. Não, você está correto com relação à empresa que eu trabalho. A gente tem sim, a função, né, do design de serviço, e a gente presta esse serviço para várias empresas hoje. Então, ainda bem, né, que tem aí uma maturidade que eu acho que ainda está engatinhando o mundo de modo geral, mas quando a gente fala de Europa, eu acho que, talvez até por Bárbara, aí, que comentou no começo, né, essa sociedade de design de serviço, algumas escolas, algumas universidades começaram a realmente ter o curso, então tem uma maturidade um pouco maior da importância, do valor que o design de serviço consegue trazer nos projetos. A gente ainda é um bebezinho nisso, mas eu acho que o mundo inteiro, de modo geral, ainda é um grande bebê em entender. Estamos ainda imaturos, né, nessa escala de maturidade aí, para entender a importância mesmo que o design de serviço pode trazer. Então, o serviço existe em todo lugar, né? E quase tudo pode ser entendido como serviço, essa é uma grande polêmica, inclusive, mas quase tudo consegue ser entendido como serviço. Então, eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais para essa área. E falando um pouco sobre como, talvez, o que eu aprendi nessa trajetória e como é que eu levei isso para alguns desses espaços que talvez não tivessem essa maturidade. O que eu aprendi no meu caminhar pelo mundo e por países diferentes, né? Então, tanto morando no Japão, quanto na Áustria, passando um tempo lá, quanto nesses outros lugares onde eu trabalhei, consegui aprender alguma coisa, interagir com as pessoas, é que, bom, design é design em todo lugar. Eu acho que outro lugar é só outro lugar. A gente tem uma coisa de dar uma importância muito grande também pro de fora, para esse mundo europeu, americano, japonês, sei lá o quê. Então, obviamente que esse fazer design vai mudar de acordo com a cultura do país, mas é só a cultura que muda, é como as pessoas se comportam, né? Mas o design é design em todo lugar, e eu acho que não tem muita diferença onde você está. Assim, o processo é o mesmo,
E design eu vejo muito design como processo, principalmente o design de serviço, que aí mostra um processo de uma forma, tem um olhar mais holístico sobre isso. O que é que eu fiz para talvez levar o design de serviço em algum desses espaços? Fazer um trabalho, primeiro, de educação das pessoas que estavam envolvidas em todos os patamares da empresa. Então, se eu tinha um novo projeto, né, por exemplo, na Stefanini, eu trabalhei 1 ano e pouco na Stefanini aqui no Brasil, que também é uma consultoria, como head de design, de product design, e eu estava responsável por criar o departamento de transformação digital para os projetos Norte e Nordeste da Stefanini. Né? Então, era um desafio imenso, não existia uma maturidade nem de UX, e eu queria levar uma maturidade de design de serviço, mostrar para eles se era possível e tudo. Então, a forma como eu fiz isso dentro da Stefanini especificamente foi, que eu acho que vale para qualquer outro espaço, conversar com as pessoas, entender como é que elas trabalham hoje, como é que elas mapear um pouco esse trabalho, como é que é o current state, né, o estado atual das coisas, entender como é que isso é, e fazer um trabalho educativo, tanto do cliente, quanto de todas as pessoas envolvidas da base, então o programador que está ali, o designer que está ali, todo mundo que está, o analista de requisitos, o analista de sistemas, enfim, o Scrum Master, o gerente de projeto, gerente de serviço, gerentes executivos. Então, eu fiz um processo educacional, e esse processo educacional, ele acontecia, inclusive, também nos clientes. Então, toda vez que eu ia fazer um processo de workshop, uma facilitação, eu tirava 15 minutos antes para falar sobre o que é design, o que é UX, o que é design de serviço, qual a importância, qual o valor que traz. Um trabalho de educação. Quando você faz esse trabalho e você, de fato, no final do projeto, você consegue entregar o resultado e medir esse resultado, ou mostrar para o cliente como é que ele pode medir esse resultado, você consegue, na minha opinião, dar o pequeno passinho ali, padawan ainda, de evolução para um outro estado, de um entendimento um pouco maior, de uma maturidade um pouco maior e de um trabalho que foi bem feito, que ele vai querer, obviamente, contratar novamente. Então, para mim, é isso aí. Janderson, pode deixar teu microfone aberto, viu? Pode abrir esse bagulho aí. Vitor também. Fica fechando esse negócio aberto aí. Você quer comentar aí, Janderson, seu ponto de vista sobre essa questão de ganhar apoiadores a esse serviço? Como você percebe a sua experiência? Eu super concordo com a Jana, porque, assim, acho que uma das coisas... Eu dou aula também, acabei de esquecer disso aqui. Né? Simplesmente esqueci que eu dou aula. E uma das coisas que eu falo muito para os alunos do curso é que o designer, ele tem esse papel do cara que vai ser sempre o que vai explicar, porque ninguém está sabendo o que é design, né? Ou então, se sabe o que é design, tem aquela visão do design estético, né? A gente está ali pela estética. Ele veio porque ele veio criar, ele veio mudar a parede aqui. Com certeza, ele veio para o escritório para fazer o desenho de uma nova parede. Não, não é isso, né? A gente está aqui com uma abordagem mais estratégica. Então, traz todo mundo para a roda, né? Tenta entender também de onde cada um está vindo. Eu acho isso muito importante, assim como a Jana trouxe, né? Cada um tem seus backgrounds, cada um tem ali as suas vivências dentro da área de tecnologia, enfim, qualquer área que for, para que se crie um papo, né, de igual para igual. Então, essa conversa ela é muito necessária, né? Quando eu estou ali, acho que isso acontece incrível, né? Porque lá em Manaus eu tinha muito uma resistência muito grande por causa da cultura de design na época que estava se formando, né? Aqui em São Paulo, o que eu vejo já é uma cultura de design formada, porém a gente tendo que quebrar silos, né? Falar, não, vamos quebrar essa parede aqui. Da bolha, né? Exato, para que fulano se comunique com ciclano e a gente consiga construir alguma coisa junto. Lá em Manaus, não, era um exercício mais do tipo, galera, existe um design para além do design visual, enfim. Eu acho que tem sempre, né? É uma outra carga. Do momento que você aceita ser designer, você já está aceitando ter essa visão do cara que vai estar ali ensinando, né? Passando adiante o que é a filosofia do design em si. E aí você teve experiência... Vitor, desculpa interromper. Só para complementar, assim, eu acho que o importante é sempre falar design como processo. Eu acho que isso é fundamental, assim, mostrar que design é processo, e aí, dentro disso tudo, tem a área visual, tem, enfim, a área XYZ. Outra é a gente não entrar como Deus. Eu acho que o design gráfico traz meio que essa atitude de que eu sei o que é melhor para você e sou eu que decido, né? Porque o design gráfico precisava decidir mesmo. Então, a realidade era que ele precisava decidir, precisava saber do negócio. Quando ele, obviamente, não dava porra louca de dizer que a bola era o universo e o traço da marca do cliente era
o futuro, o progresso, e aquela babata, aquele negócio louco que a gente fazia, que todo mundo fazia, mas ele se colocava mesmo como alguém, um cartaz, você não vai iterar num cartaz. O cartaz está lá, fez, está pronto, colou na parede, é isso aí, você decidiu e acabou-se, né? Mas a gente ainda traz esse resquício de que somos nós que decidimos, então acho que tem uma colaboração nesse processo super importante, sabe? E falar a língua de negócios, que é uma língua que a gente não sabe falar ainda, e é extremamente necessário que a gente saiba falar para qualquer área do design. Legal. Eu acho legal essa observação que você trouxe, que tem um modelo do Richard Buchanan que ele ilustra bem essa evolução que o design tem vivido, né? Que são aquelas 4 ordens do design, né? O primeiro design bidimensional, né? Design de gráfico, né? Que olhava basicamente artefatos em 2 dimensões. Depois o design industrial, que olha para artefatos em 3 dimensões, né? E aí a gente chega num nível de design de serviço, design de interação, onde a gente já não está nem falando de artefatos necessariamente materiais, mas de entregas que são imateriais, né? Como um serviço, né? Ou uma interface digital, né? Que ela não é exatamente material, até a gente chegar num nível de design sistêmico, que olha para toda a complexidade de repente, eu repensar comunidades, né? E como que sistemas complexos realmente funcionam. E essa evolução, ao longo desse processo a visão que eu tenho é que parece que o design ele foi abrangendo mais complexidade, né? Ele sai de uma primeira ordem no gráfico com 2 dimensões, vai para uma segunda ordem no industrial com 3 dimensões, depois sai da materialidade, né, olhando para o serviço, até que a gente chega no super complexo que é a gente pensar comunidades, sistemas, o próprio planeta, como ele funciona. Então a gente vai nessa de querer abraçar mais coisa, Então estudar coisas cada vez mais complexas e tentar dar resposta para essas coisas. E aí o nosso papel muda, né? A gente sai de um papel de produtor da solução, onde a gente podia tomar a decisão sozinho, e passa a ter que assumir um papel de facilitador das decisões para que a solução seja emergente de um ecossistema complexo, né? Então, eu encontro muita semelhança no que você está dizendo e esse modelo das 3 ordens do design do Richard Buchanan, que é super legal, que é de 91, assim, esse material deles, o artigo Wicked Problems in Design Thinking, né? Mas que eu acho que é uma baita referência, tipo, ainda fica aí. É muito fácil voltar para ela sempre. Assim. Enfim, só queria fazer um comentário, fiz um comentário mega cabuloso, né? Mas, assim, e aí, Janderson, eu queria trazer para você, assim, você teve uma vivência no setor público, né? Eu não sei se você chegou a fazer essa questão de advogar pelo design nos 2 segmentos, no público e no privado. Como que foi para você trabalhar essa questão do design ou do design de serviço no setor público? Conta um pouco de como foi a tua experiência com o setor público e, especificamente, como que você levava essa palavra do design nesse espaço, por favor. Cara, a conversa é muito massa, né? Que vocês ficaram falando aqui, você citou o exemplo aí do autor. E eu viajei aqui porque é exatamente isso, né? A gente está num momento agora que a gente precisa quebrar essas barreiras, porque virou tão complexo o negócio, são tantos problemas a resolver que não é mais o resolvedor, né? É o facilitador que vai conectar as paradas, e eu acho que sempre foi isso, assim. Só que eu acho que lá atrás, são vários, né? Tem a escala lá da maturidade, da experiência, né? Do usuário dentro da empresa. No setor público, pelo menos lá em Manaus, na época que a gente começou, pra vocês terem ideia, eu entrei na Secretaria de Cultura em 2013, a gente não falava de 4G, sabe? A gente tinha que ter pontos de Wi-Fi na cidade, a gente estava sofrendo com a ausência de internet em Manaus. E eram problemas de artefatos digitais, enfim, omnicanalidade, a gente tinha que conectar tudo a um canal só e nada funcionava, cada setor tinha seu canal e era um serviço público, né? As pessoas estavam procurando ali algo, no mínimo, funcional. E era muito difícil, e foi muito engraçado, porque nessa época eu comecei a fazer o meu PIBIC, e era do PIBIC que eu tirava, né? PIBIC sobre usabilidade, era a minha fonte acadêmica, e eu tentava traduzir isso para o mercado. Porque tem gente, entre o que a academia está falando e o que está acontecendo no mercado, há uma vala que a gente pode pular de cabeça e se enterrar, né? Então, assim, a gente tem que traduzir tudo o que você via na academia para falar, olha, galera, a gente pode colocar isso aqui sei lá,
uma simples jornada, que foi uma das coisas que eu tentei de início fazer. Não, bora tentar começar com a jornada, né, para implementar aqui uma jornada de uso, desde a pessoa chegando ali no serviço até ela realizando a demanda dela na Secretaria de Cultura. A gente trabalhava, para quem não conhece, né, tem o Festival de Parintins, então a gente trabalhava com agendas de eventos. Então, Coisa assim, linda esse festival. maravilhoso. Eu trabalhei, já sofri muito nesse festival já. Mas é maravilhoso. E aí, para quem não conhece, né, tem o Teatro Amazonas, enfim, aí tem as peças, tem os festivais. Só que Manaus não é só isso, tinham outros espaços. Então, como criar um canto único, né, para que a gente conseguisse visualizar todas essas agendas. E aí, uma das tentativas foi criar uma jornada onde a pessoa tivesse acesso a essa agenda em um único lugar, conseguisse também ter uma troca ali dentro, né, para comentar, para avaliar o evento, para ter dúvida. E, cara, foi muito difícil, porque, assim, não existia uma cultura de entrega, que eu acho que é uma cultura que ainda existe hoje, então a gente precisa resolver, a gente nem sabe o que é, mas a gente precisa resolver, né? Isso gera uma ansiedade muito grande, uma ansiedade de vida de negócio, o designer fica ansioso com isso também, né? Porque durante muito tempo eu me vi, assim, falando, gente, pera, mas o que é? Que problema é esse? E aí você acaba, né, sendo levado por isso e precisa delimitar o processo, que eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Né? Além dessa questão do de data, de falar, olha, vamos pegar um processo aqui, que a Jana falou, né? Design é processo. E eu ainda acredito mais que o processo, ele gera cultura. Né? Então, foi a partir do processo, ali, implementando aos poucos, falando, olha, a gente precisa fazer pesquisa, ó, a gente precisa conversar com as pessoas, ó, a gente precisa conversar com as áreas de negócio envolvidas, senão essa solução não vai dar certo. Né? Eu usava até exemplos de coisas que a gente já tinha feito que dava errado. Né? Então, lembra daquela vez que todo mundo decidiu, assim, numa votação, sem saber o que era, como é que ia ficar o negócio? Deu certo? Não deu. Então, tá, vamos tentar fazer diferente, conversar com cada um isoladamente, para pegar, levantar essas informações, depois cruzar isso com a linha de frente, lá, com os usuários, tentar entender como é que funciona na prática. Eu acho que ensinar, né, o processo e tentar colocar o processo na prática, eu acho que foi o mais difícil. Porque do tempo que eu passei lá pro ano, eu passei 3 anos dentro da Secretaria de Cultura. Até a data que eu saí, assim, a gente ainda estava engatinhando. E aí vem uma outra, né, uma outra coisa que eu acho que já é muito diferente do setor privado aqui em São Paulo. Uma coisa é você chegar, né, numa empresa que está querendo resolver um problema e que vai bancar ali, que, né, hoje eu trabalho em consultoria, então, assim, eles já contratam a gente para que entregue uma solução, né? Você não vai ter tempo para tanta conversa, vai colocar teu processo na prática ali, porém eles vão querer ver a solução. No setor público, não, o dinheiro roda de uma outra maneira. Ah, porque tá lá no fundo tal, que a gente precisa executar tal coisa, mas assim, vai no teu tempo. E a gente sabendo que tinha que se entregar alguma coisa, né? Então, acho que tem essas duas coisas que, né, a gente, quando tem essa mente, um dos motivos de eu ter me afastado um pouco do setor público foi isso, né? Falar, velho, a gente precisa ver as coisas acontecendo, né? E eu sou estatutário, né? Eu fiz concurso. Então, fiz um juramento lá e eu prometi para mim que eu não seria um funcionário público que ia chegar uma hora que ia só empurrar na onda, né, da forma que a coisa acontece. Eu falei, não, eu quero quebrar isso. Só que você vê que é estrutural, né? E aí o designer ele também tem esse desafio de entender esse ritmo, né, e falar, não, pera, não dá, né, para você ser o designer agora, achar que você vai resolver. Né? Porque também isso é uma demanda, não deixa de ser uma demanda de negócio. E aí você vai entrando no ritmo e você vai entendendo que algumas coisas elas vão demorar para sair. E o conceito de MVP, gente, nunca foi tão bem usado. Porque tudo era um grande MVP. Nada ia sair da forma que tinha que sair por motivo X, Y, Z. Então, assim, você implementava o processo, você via a galera se envolvendo, mas no final das contas era aquilo. O que a gente pode reduzir aqui nessa ideia, nessa solução, que a gente não vai conseguir implementar tudo isso. Então, acho que tinha uma barreira muito grande, né, em relação a isso, coisa que eu já não vejo hoje dentro do setor privado, né, que você chega lá, o cara tá bancando um projeto para você executar ele até o fim e você faz as suas interações. Mas eu acho que, por alto, é isso, assim, acho que um dos exemplos mais pesados, assim, de coisas que eu vivi foi ter que precisar de gente, sabe? Os bastidores ali, precisar de gente para operacionar um serviço e você não ter como contratar, né? E aí você vai ter que ir pelas vielas do negócio do Estado, né? Que é, vamos abrir um programa de estágio.
para contratar gente, porque a gente não pode contratar, né, analista, porque, enfim, é um cargo estatutário. Aonde é que a gente vai fazer isso? Então, abre aí um processo seletivo para estagiário e jornalista. Né? Então, a gente precisava de gente para gerir esse serviço e não tinha. Então, é esse tipo de problema que você enfrenta dentro do serviço público, pelo menos na minha realidade. Eu não sei a Jana aí, na vivência dela, mas é por aí. Super interessante. E tem pontos que eu acho que vão ao encontro assim, do setor privado, quando você diz assim, para você fazer algumas coisas acontecerem, você precisa de um apoio, de uma pessoa, e aí você chega com todas as boas intenções, e aí você não encontra um ambiente perto ali. O que eu vejo muito acontecendo no privado é que a gente sabe que muitas vezes as mudanças relacionadas à inovação, transformação digital, centralidade do cliente, elas são construídas por quem está na linha de frente, mas elas precisam ter o apoio, né, da gestão, da liderança. Então, tem um movimento top-down que acontece, né? E tem também um bottom-up. O top-down tem que dizer, isso é importante para a gente. Centralidade nas pessoas é importante para a gente, inovação é importante para a gente, enfim, gestão da cultura é importante para a gente, mas embaixo também tem que estar produzindo informação, tem que estar produzindo conhecimento para que seja consumido pela estratégia ali, né, para que as coisas se encontrem e funcionem. Só que o que eu entendo é que no setor público, eu já trabalhei no setor público não como designer, mas às vezes você chega bem intencionado, mas as intenções da gestão são diferentes de quem está na base, são diferentes de uma outra área, e é muito difícil articular esses interesses ali dentro, né? Tem que ter uma resiliência maior, né, para conseguir articular. Acho que ferramenta a gente até pode ter no design, né? Mas tem que ter essa resiliência para fazer essas coisas acontecerem, né? E, Jana, você teve experiências também no setor público? Tive. Para mim faz muito sentido tudo isso que você está falando e também alguns desafios que o Janderson enfrentou. Bom, eu comecei, eu não vou falar de tudo, mas alguns pontos aí principais, né? Eu comecei no serviço público, posso dizer, com design gráfico, né? Então, a marca da Funcaju, de Aracaju, inclusive, acho que tem 20 anos que é a marca, que ainda é a que eu fiz lá, 20 anos atrás. Tá lá a marca da Funcaju ainda, com uma máscarazinha de carnaval, um bagulho lá doido lá que eu fiz. Então, mas ali era o que? Era pontual, né? A gente precisa de uma marca, e aí você passa por um processo, XY, e toparam, contrataram, ficou uma coisa muito pontual, né? Uma entrega pequenininha aqui, né? Muito diferente do design de serviço, que tem uma visão mais, e precisa ter uma visão mais holística das situações, né? Dos contextos e dos projetos, enfim, do produto, do serviço, enfim. Dali, eu fui para a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Então, passei 6 anos como coordenadora de um programa de intercâmbio chamado Programa Ganho Mundo, trabalhando no Programa Ganho Mundo, e aqui em Recife, né, eu estou em Recife, eu esqueci de falar isso quando eu me apresentei, inclusive eu estou em Recife, Pernambuco, eu não falei isso, como coordenadora desse programa. E esse programa começou assim, quando eu entrei, ele estava começando, então foi a criação de processos que iriam facilitar esse serviço, e era extremamente complexo, porque não apenas por eu estar no setor público, e o setor público ter uma complexidade infinitamente maior, porque existe real uma falta de grana, existe uma má utilização da grana que se tem, existem decisões que são decisões políticas, não são decisões necessariamente para o bem do grupo de um determinado programa ou de um determinado serviço, né? Então, existe um jogo ali que você precisa entender que jogo é esse e tentar buscar formas e caminhos de atravessar isso e levar o design, ou levar essa consciência, esse valor que o design de serviço ou qualquer outro design pode trazer. Então, é um caminho que você só vai descobrir trilhando mesmo, não tem regra aqui, não tem como, né? Cada contexto é um contexto. Então, nesse programa, por exemplo, ele era extremamente complexo. Então, a gente tinha uma equipe central do programa de 6 pessoas, inicialmente, que aumentou para 10 depois, mas inicialmente 6 pessoas. A gente enviava para o exterior 1.500 estudantes de escolas públicas estaduais de Pernambuco, ou seja, de Pernambuco inteiro, né? E éramos responsáveis por esses adolescentes que estavam indo lá. Então, esse grupo tinha todos os parceiros, Instituto Tavares Buril, Polícia Federal, Receita Federal, 1.001 outras pessoas,
existia um grupo de professores e coordenadores desses adolescentes nos seus municípios, nas suas escolas. Existiam as famílias, que eram os pais desses adolescentes, os próprios adolescentes e todo o ecossistema no exterior que a gente tinha que fazer parceria. Então, imagina o mapeamento dessa loucura aí. Imagina mapear tudo isso, fazer eventos, fazer toda essa logística, construir essa operação que precisava funcionar da melhor forma possível. Então, essa foi uma experiência que eu tive. Depois dessa experiência, eu tive a experiência também de fazer produtos digitais dentro de uma consultoria privada para o setor público. Então, existiu um aplicativo, por exemplo, que está saindo agora, está saindo do forno, agora o bicho vai sair do forno agora, na Secretaria de Educação do município de Recife, que é para professores mesmo, para ajudar os professores a fazer toda a questão de presença na aula dos alunos, para acompanhar, para os próprios alunos também acompanharem. Enfim, é um aplicativo bem legal que está saindo aí, que está já para sair, que foi feito enquanto eu estava na Stefanini, e um outro que eu fiz, por exemplo, também durante a Stefanini, na época que eu estava lá, foi a Chesf. Então, na Chesf, a gente teve que fazer, por exemplo, ele queria literalmente decidir, ele estava construindo um centro, que é um centro integrado da Chesf, e ele queria posicionar as pessoas da melhor forma possível, de acordo com o que elas faziam, e posicionar os departamentos no espaço, de acordo com o fluxo de andamento, o fluxo de pessoas dentro do espaço, o serviço, o que era importante, quem precisava estar perto do banheiro, quem precisava estar perto do almoxarifado, quem precisava estar perto de impressora, quem precisava o que quer que seja. Então, a gente fez um mapeamento, conversou com as pessoas, fez todo o mapeamento, teve uma questão de levar em consideração a acessibilidade, fez todo o mapeamento de como é que esse fluxo iria acontecer. Então, um serviço para o espaço, né? Ele é pensado para o espaço, que foi muito interessante fazer também, e novamente traz essa vivência de um setor público, né? Eu estava contratada por uma consultoria que é uma empresa privada. Quais foram os desafios, né, desses espaços? Eu acho que quando você está dentro do público, o desafio é estar dentro do público, porque o público é desafiante, né? E aí você vai ter um misturado de pessoas que estão ali porque de fato querem mudar e fazer alguma coisa, e outras pessoas que não querem, e tá tudo bem, porque em todo lugar vai ter esse mesmo grupo de pessoas, né? Pessoas que vão caminhar as coisas para frente, pessoas que não vão fazer isso. Então, tem vários desafios nesse processo. No setor privado, a facilidade que tem é que o setor público está pagando. E existe um tempo específico de início e de término das entregas que precisam ser feitas. Quando você está dentro do público, isso vai aos poucos, alguém atrasa, vai às vezes, né? Obviamente, não estou aqui tentando detonar o serviço público brasileiro, porque eu acho uma merda quando a gente faz isso pra caralho. E é horrível que a gente detone o próprio setor público do nosso país. Eu acho que é massa, ele funciona bem pra caralho, o SUS é um grande exemplo disso, entre outros tantos, mas assim, existe uma vagareza, né? É mais lento o processo, porque é mais burocrático, porque é mais político, então vai ser mais lento por natureza, é a natureza da instituição. Então, acho que é isso que facilita estando dentro do setor privado. Não sei, quando chega um projeto no setor privado do setor público, você tem um ponto focal também. Você tem um cara que é responsável por esse projeto. E é ele que vai responder, que vai dizer sim, não, pode, não pode, vai, não vai. Termina aqui, estende por mais uma semana, estende por mais um mês, quero contratar de novo e tal. Isso também facilita muito, né, ter esse ponto focal. Mas foi massa, os projetos foram incríveis, foram lindos e amei fazer parte desse movimento aí de design de serviço dentro dos dois setores. Legal, legal. E aí, você tem algumas histórias também de ter trabalhado com design de serviço, assim, sem necessariamente estar dizendo que é design de serviço, né? E eu já vi algumas pessoas defendendo isso, assim, tipo, não defendendo isso, obviamente, mas entendendo que às vezes a gente tem que deixar o nosso ego de lado e você não precisa dizer que é design de serviço para que as pessoas experimentem o design de serviço. Talvez eu possa simplesmente proporcionar isso. Então, como que foi para você, Jana, as suas experiências em proporcionar o design de serviço ou viabilizar sem necessariamente se posicionar como designer de serviço? Como é que foi isso? Putz, que pergunta. Pergunta boa e difícil de responder. Foi massa, é isso que eu posso dizer. Foi do caralho.
Porque eu acho massa quando você sai da caixa, quando você não precisa da caixa. Você, enquanto profissional, não precisa da caixa. Você não precisa se nomear num determinado papel, e aí você entrega tudo que você pode entregar, que é quem você é hoje, a partir do que você construiu, vivenciou e aprendeu na sua trajetória inteira. Eu sou fotógrafa também, eu não só faço design, por exemplo, né? Eu escrevo também, eu não só faço design. Eu trabalhei na CIA, como vendedora de cartão CIA. Eu tenho essa vivência também. Então, eu acho que tudo isso você traz. Então, quando você está num momento onde você... Por exemplo, eu estava como coordenadora do Ganho Mundo, mas eu estava ali como designer de serviço, sem dizer... E usando, inclusive, processo de design thinking com a galera, sem dizer que era design thinking. Eu estou fazendo o processo, eu não preciso dizer qual é o nome do processo. Não importava naquele contexto eu dizer que eu estou fazendo um processo de design thinking. Não importava naquele processo eu dizer ou nomear que estava sendo feito design de serviço. Eu botei isso depois no meu LinkedIn, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Né? Mas, assim, é o fazer. Eu acho que tem contextos que o fazer é muito mais importante do que o nome que esse fazer tem. Não vai fazer diferença para aquele contexto, não vai fazer diferença nenhuma no resultado. E quando você consegue se liberar do seu próprio ego, de estar nessa posição e dizer que você está nessa posição, é do caralho. Estou no mudo, né? Estava no mudo, desculpa. Legal. E, Janderson, você também tinha uma história para contar sobre isso? Você tinha comentado antes, assim, sobre como é trabalhar com design de serviço, sem necessariamente dizer. Gente, hackear o sistema sempre, né? Eu acho que o que a Jana falou é lindo, assim. Acho que você, em alguns casos, né? Beleza, a pessoa que vai instruir, que vai explicar a massa, né? Mas eu acho que isso aí é muito mais mercadológico da parada, né? Tipo, chegar lá e deixar assim, vamos vender o design aqui como processo. E tem horas que você só vai lá e você... É a mágica do negócio desde sempre, né? Por exemplo, quando eu trabalhei, eu vi isso, foi aqui em São Paulo, gente. Ó, não tô... O negócio não tá muito distante. Eu cheguei aqui em São Paulo, uma das primeiras empresas que eu trabalhei, que eu passei um tempo em consultoria, falei, chega, não aguento mais. Né? Aquela fábrica de projeto pontual ali com um monte de entrega. Falei, cara, vou dar um tempo. Aí me chamaram para ir para um sindicato, na época que os sindicatos estavam caindo, né? Porque, enfim, tiraram lá os impostos que as pessoas pagavam e nada mais conseguia se manter por si. Né? As pessoas tinham que, de fato, usufruir do serviço ali e ver um valor naquilo e pagar. Me chamaram para resolver uns problemas de arquitetura de informação. E, cara, assim, se eu tivesse tentado explicar para eles o que era a demanda, eu estava lá até hoje. Eu não tinha saído. Então, assim, eu tive que falar, olha, não, é o seguinte, vamos só conversar aqui com cada área para me explicar o que cada área faz. Se ele está fazendo pesquisa, se ele não está fazendo pesquisa, o que é isso que ele está fazendo? Eu tinha um tempo para executar, então, assim, executei dentro do meu tempo também. Né? Mas eu acho que vai muito dessa de você perceber que, cara, existem coisas que precisam ser feitas na prática, assim. Tipo, vou lá, vou resolver, né? Vou desvendar também, o que é o meu processo, né? É aquilo, né? O que é design para mim? Jande, eu entendo, é o processo, é a minha pesquisa, eu elaborando ali, eu colando os meus post-its. O que é design para o outro? Naquele momento, o que importava era entrega. Então eu falei, cara, deixa que eu... Né, literalmente você tem que tomar a posição, né, de falar, não, deixa que eu resolvo, vai dar tudo certo, confia. Né? E como era um sindicato e era algo que assim eles queriam que fosse feito, já tinham me contratado para aquilo, né? Não se havia ali um questionamento, o que ele está fazendo, claro. Enfrentei, sim, os meus problemas, né? Porém, os problemas foram debatidos com resolução. Então, tá vendo? A gente tem essa solução aqui para isso. Não, isso aqui tem essa solução já pronta. Então, eu não precisei trazer todo mundo para o processo, né, de maneira ativa, foi mais eu ali hackeando o sistema por trás. E, cara, foi rico, foi muito rico e eu ganhei tempo, eu confesso, porque se eu tivesse ficado na história de, não, pera, vamos fazer a parada colaborativa, eu tentei fazer isso, gente. Eu juro por Deus que eu tentei juntar todo mundo num workshop, só que você percebe que as dores são tantas, assim, que vira quase que sabe, um velório. Todo mundo tá chorando, o projeto tá morto, tá todo mundo chorando em torno do projeto. Claro, eu usei aquilo a meu favor, tava ali a galera lamentando, eu lá.
Tá, quem é que vai lamentar agora? Ah, lamenta aí, eu anotava a lamentação, mas assim, você via que tinha uma barreira ali. Tipo, eles não estavam conseguindo pensar, era só reclamação. Foi quase terapeuta, né, do pessoal lá. Exato. Então, às vezes, você tem que improvisar mesmo. Você vai e fala, não, vamos ser... Hoje design e terapia, galera, vem cá. E tem uma coisa nisso também, sabe? Assim, é entender que tudo é linguagem, né? É entender que tudo é linguagem, né? Então, a roupa que você está usando, o corte do seu cabelo, a cor da sua pele, a forma como você se comporta, o que é que você comunica ou deixa de comunicar. Então, no momento que você entende que tudo é linguagem, você começa a entender que a sua linguagem constrói uma narrativa que vai ou não, que vai, na verdade, né? Ou não, caralho, mas assim, vai conversar com a narrativa do outro, né? E aí é nesse momento que você pensa assim, ok, qual é a linguagem para esse espaço aqui? Qual é a linguagem para esse projeto aqui? Né? E aí vão existir projetos que vão precisar dizer que é design thinking, que isso vai ser importante, que isso vai trazer um valor inicial antes de você começar. Né? Então, acho que é muito entender, ter a capacidade de entender que tudo é linguagem e saber usar a linguagem nos momentos que sejam apropriados dentro do seu modelo mental. Putz, muito legal. E a gente falou de um tema antes, a gente falou um pouco de cultura, né? Acho que o Janderson falou de cultura. E uma das definições que eu mais gosto de cultura, e eu nem sei de quem é, nem lembro de quem é, mas eu já ouvi algumas vezes, é de que cultura é como fazemos as coisas por aqui. Então, qual que é a cultura do lugar que você está? É como a gente faz as coisas. E a linguagem faz parte disso, né? A linguagem faz parte de como que a gente faz as coisas por aqui. Porque ela é sobre como a gente se comunica, sobre como a gente interage. E a gente se comunica pelo que a gente fala, mas também pelo que a gente faz. Então, esse composto complexo aí me faz pensar muito nisso. Quem somos, E aí, né? hã? E por quem somos. E por Mesmo quem calado. somos, exatamente. Porque a gente é o que a gente faz, e a gente é o que a gente fala, e a gente é o que a gente pensa, e tudo junto, né? Então, é interessante ter esse entendimento, assim, de, putz, talvez até fracionar a jornada de aprendizado do design. Então, putz, no primeiro momento, a gente pode intencionalmente escolher aqui, ó, eu quero que as pessoas experimentem antes delas saberem o que é. E aí, eu não vou dar nome para isso aqui, a gente vai construir um processo. E aí, se aparecerem pessoas interessadas aqui, aí para essas pessoas interessadas, eu posso dar um passo a mais e explicar algumas ferramentas, e até que numa hora eu posso dizer que tá bom, gente, isso aqui é o design serviço, sei lá. Pensando aqui, né, caminhos possíveis. Mas eu acho que decidir se eu vou ter que explicar ou não o que é o conceito é muito um esforço nosso de estar antenado no que o outro precisa, né? Ou no que traz mais recursos para que esse outro aceite essa jornada, né? Se permita vivenciar uma jornada que tem um propósito positivo, de resolver o problema e não de criar problemas. Esse interesse tem que ser bem genuíno, né? Faz sentido isso? Ou fazendo besteira? Super faz. O pior é quando a gente se pega, né? Tentando filosofar em cima, né? Não, mas eu acho que o pior é quando você tá apegado. Eu já vi casos assim, tipo, eu tô tão apegado a explicar o processo que eu esqueci do processo. Tipo, não, vai por outro caminho, tipo, faz o processo que ele às vezes se realiza na prática também, né? A pessoa vai percebendo. Ainda mais quando você tá colaborando com todo mundo ali, o negócio vai acontecendo. É isso que é massa também do design, assim. Ele também tem essa parada autodidata. Né? Você vai no processo, você vai aprendendo, ele vai te transformando junto. Eu tenho casos de pessoas, de clientes que já trabalharam comigo, que viraram designers depois. Me ligando, não, Jande, eu quero fazer um curso. Porque eu gostei muito do que foi... Pô, se a gente fizer um workshop toda semana, meu negócio muda. Fui lá, recomendei, falei, não, faz aqui, faz ali, tem esse aqui. Então, acho que tem esse papel de transformar também, assim, sabe? Por si só. Verdade. E sabe uma coisa? A gente estava falando de setor público. É interessante que, às vezes, sei lá, todo lugar vão ter os problemas, as dificuldades, a burocracia que é inerente ao setor público e que precisa existir para que haja controle, né? Mas também vão ter as pessoas que estão ali querendo fazer a diferença, querendo mudar o jogo, né? Então, às vezes, estudando por fora, cursos, né? Competências, uma abordagem ágil, um curso de design thinking para tentar resolver problemas.
E eu lembro que tem algumas comunidades, se não me engano, tem o iGov Nights, que é uma comunidade de servidores públicos que são ligados à inovação, né, e faziam reuniões à noite para discutir ali boas práticas de inovação. Eu lembro que eu conheci o iGov Nights no Hacktown, inclusive vai ter Hacktown esse ano de novo. Hacktown, para quem não sabe, é um evento que acontece em Santa Rita do Sapucaí, vai acontecer em setembro esse ano, é um evento incrível, e vai ter gente falando de design de serviço, vai ter gente falando de design em geral, vai ter gente falando de tecnologia. Recomendo muito, porque já acabou o primeiro lote, começaram a vender, acho que esses dias já acabou o primeiro lote, então quem puder ir, recomendo que vá. Mas eu vi a primeira vez algumas pessoas do iGov Nights ali no Hacktown, conheci o pessoal, e vi que existia já uma rede de servidores públicos e pessoas engajadas em entender cada vez mais sobre inovação, e o design estava ali entre os assuntos de interesse dessas pessoas. E aí, o que é interessante? Que por mais que eles estejam em lugares diferentes, eles estão ali trocando e formando uma comunidade que não depende da geografia para existir. A gente está no mundo digital, então não depende mais da geografia para existir. Em outros tempos, a pessoa estava limitada àquilo que estava na ecologia cognitiva dela, que era totalmente ligada ao espaço geográfico de atuação. Hoje as comunidades se formam online, né? E a gente tem essas comunidades de pessoas que encontram conforto umas com as outras, e inclusive a gente aqui na SDN, né? Que putz, tem gente que passa dificuldade na maneira que implementa o design de serviço na sua organização e troca experiência com outras pessoas e consegue encontrar novas maneiras novas práticas assim para resolver os problemas. E aí, quando a gente olha para um contexto pandêmico ou mesmo que quase pós-pandêmico que a gente está vivendo, né, em que o trabalho remoto se firmou assim como, putz, eu, por exemplo, eu sou de Belém do Pará, eu morei em São Paulo por 8 anos e eu voltei a morar em Belém durante a pandemia e hoje continuo trabalhando daqui, remoto, né? E a Jana já trabalhou em projetos também globais, em vários lugares do mundo. Já tive a oportunidade de trabalhar em projetos no exterior também, tanto estando presente quanto não estando presente, né? E também tem essa jornada do Janderson, de ir de Manaus para São Paulo e tudo mais. E como vocês percebem esse fazer do design ou do design de serviço, que muitas vezes é um fazer que está lidando com o impacto que está distribuído, sei lá, em N localidades diferentes, assim, eventualmente em países diferentes. O nosso impacto, ele está, sei lá, a gente está num lugar impactando um outro lugar diferente da nossa realidade. E como que isso tensiona com a questão da empatia? Você precisa entender uma realidade, mas eu não estou lá presente. Como que vocês percebem os prós e contras desse desafio do remoto, né? Vai, Jantes, é tu que começa agora, sou eu não, ué. Nossa, você já olhou para mim e falou, vai! Vá-se embora. Mas é opinião pessoal, gente, opinião pessoal, não tem certo e errado. Uma seta. Cara, eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo recentemente, assim, eu fiz um projeto com um cliente daqui de São Paulo e a matriz deles ficava em Fortaleza. E eles falaram, não, você precisa ir lá, porque você precisa conhecer, porque você precisa viver. E eu, assim, tipo, não necessariamente, sabe? A gente está aqui tendo essa troca já, dá para a gente explorar do lado daqui, vocês apresentando do lado daí. E voltando para a tua pergunta, né, isso me fez perceber que, assim, algumas empresas, elas perceberam o potencial que o design de serviço tem, né? Porque acho que se provou no remoto que, sim, é necessário a gente estar conectado, né? É necessário que as nossas pontas se conectem, né? Enfim. E, assim, esse próprio cliente, isso foi muito louco, né? Porque depois de um tempo ali evoluindo, fui para Fortaleza, inclusive, tive que ir para Fortaleza, né? Atendi a necessidade dele, foi massa também, porque conheci uma outra realidade, não conhecia Fortaleza até então. Ele falou que, porque quem não está na internet está morto, né? E isso me deu uma impactada muito grande, porque acho que foi a primeira vez em, enfim, 2 anos de pandemia que alguém tinha trazido algo tão forte, né? Porque não é todo mundo que está na internet, né? Entender isso também, que acho que 30% dos brasileiros aí não tem acesso não sei se é esse o dado certo, mas gira em torno disso.
E isso, né, me fez perceber o quanto a gente tem desafios ainda. Assim, a gente está no mundo que está se globalizando, até hiperglobalizado, né? Tipo, eu voltei nessa pandemia para Manaus para fazer trabalhos 3 vezes, né? Pessoas de lá me chamaram. Não, fala com o Janji, porque o Janji é expert, né? Você usa a palavra em digital, ele vai... Teve essa demanda também, né? Essa crescência do, pô, a gente precisa estar online, todo mundo precisa estar online, a gente precisa resolver isso dessa forma. Então, essas trocas aconteceram bastante, né? Porém, eu fico, né, me questionando ainda se, de fato, a gente conseguiu quebrar algumas barreiras, né? Porque, por exemplo, esse serviço que eu fui resolver era uma linha de frente de vendedores, né? Então, como é que eu ia entender ali o trabalho deles na prática, né? E eles usavam um artefato também, então a gente tinha que ver como é que funcionava, como é que eles interagiam com aquilo. Tinha uma rotina que, por mais que eu tenha feito N pesquisas ali, eu entendi, mas, assim, na prática, quando você vai vivenciar, é outra coisa, né? Eu fiquei me questionando bastante, assim, se o digital, ele aproxima, ou ele afasta, ou algumas coisas a gente não consegue resolver, ou então a gente está tentando, ou acha que está tentando nesse modelo ágil que a gente está vivendo, né, de resolver tudo pelo digital, quando, na verdade, algumas pessoas e alguns modelos mentais ainda estão, né, completamente, ainda mais falando do digital, né, que eu acho que os serviços hoje só digitais, eles não funcionam por si só, né? Então, algumas pontas físicas aí, por exemplo, no setor público, eu prestei um freela para o setor público, ó, que engraçado, né, que tinha uma entrega bem pontual, porém eu tinha que entender como é que o sistema se conectava lá, era em Manaus, eu não sei como é que é em Belém, nem aí em Recife, mas em Manaus era para ter um poupa-tempo, mas não tem, né? Então, a gente tem um serviço chamado PAC, né, que é Pronto Atendimento ao Cidadão. Então, eles estavam resolvendo um sistema interno de lá para fazer emissão de RG, só que, assim, é um outro sistema, a realidade é outra. E a galera, tipo, não estava conseguindo gerar né? Porque você, lá em Manaus, ainda você usa você tem que passar tinta no dedo, tá, gente? Para colocar no RG. Lá é desse jeito. Então, eles não estavam conseguindo... Aí também, que aqui em São Paulo é digital, fiquei chocado, falei, nossa, que mundo é esse? E aí, toda vez que você vai emitir, você precisa passar a tinta no dedo, eles não estavam conseguindo emitir as fichas, e eu tentando entender isso, falei, grava um vídeo para mim, aí a mulher gravou o vídeo lá, mostrando como é que funcionava, eu falei, ah, tá, então assim, a gente ainda tem, né, que usar outros recursos aí para tentar estar um pouco mais próximo, então me questiono se, de fato, né, o digital, ele resolve todos os problemas, entendendo que sim, quebramos a barreira, né? Agora, olha onde a gente está, tendo uma conversa com várias pessoas do Brasil numa tela só. Mas é isso. Você, Jana, quer comentar alguma coisa? Eita! Se eu quero comentar alguma coisa, não me pergunte não, que eu sempre vou comentar, viu? Não me dê trela não, que eu vou. Então... Uma curiosidade, antes de você comentar, uma curiosidade. O Poupa Tempo de São Paulo, né? Foi feito, acho que o Daniel Annenberg, que era secretário de Tecnologia e Inovação de São Paulo, ele foi um dos caras que acho que participou da criação do Poupa Tempo. Ele contou que o Poupa Tempo foi inspirado em um modelo que já existia em Fortaleza. Então, assim, o de Fortaleza foi o precursor, né? Isso que é curioso de a gente ver, assim. Veio do Nordeste a história do Poupa Tempo. Olha aí, bom ponto levantado aí. Mais uma coisa. Arrasou com o exemplo. Mais uma coisa que o Norte e o Nordeste exportaram para cá. Né? Depois de todas as calçadas, os prédios. Vamos lá, conta aí, Jana. Não, então, eu acho que assim, Janderson falou não vou falar muito diferente das colocações que ele falou. O que eu sinto é que você está entendendo se o serviço que você... porque, assim, aí a gente volta para o que é serviço, né? Então, quando você olha para o que é serviço e como você vai abordar serviço, o que é que você vai estar olhando de fato? Então, assim, é só o uso de um aplicativo, e aí esse aplicativo oferece um serviço, de fato você olhar alguém entrando dentro de uma instituição pública para tirar uma identidade, por exemplo, e ter que botar o dedo, e ter que enfrentar fila, e ter que passar de um lugar para o outro,
cada treca é um negócio diferente. Você faz formulário num lugar, você bota o dedo em outro lugar, você pega não sei onde. Então, existe um processo ali desse serviço, de um movimento físico, inclusive, que você faz entre pessoas diferentes e tal. Então, acho que alguns serviços ou algumas perspectivas sobre o que é o serviço que você está fazendo no seu projeto vão obrigar você intrinsecamente a estar presente no ambiente. Ponto. Não tem essa de digital, não tem para onde correr. Se não tiver lá, você não está entendendo de fato o problema que você está tentando resolver. E as interações que acontecem naquele espaço. Então, assim, é impossível. É impossível entender o que é morar numa palafita sem nunca ter ido para uma porra de uma palafita. E olha que mesmo indo eu não vou entender o que é morar numa palafita. Porque eu não moro. Mesmo que eu passe uma semana na porra da palafita, eu ainda não vou entender o que é morar na palafita. Eu vou passar uma semana na palafita. Mas pelo menos você se aproxima um pouco mais daquelas realidades. Então, acho que é isso que a gente está tentando fazer. A gente está tentando diminuir, entender melhor, porque, né, existe o processo de entender o contexto, de entender o outro, de entender o comportamento, de entender a interação, de entender o movimento físico ou digital. E esse entender, eu acho que você precisa mergulhar. E o mergulho é o estar fisicamente, muitas vezes, no mesmo espaço. E entender como é que as pessoas fazem as coisas. Então, aí a gente vai ter um jogo, novamente, de uma sensibilidade que você precisa ter enquanto designer, ou que a equipe precisa ter, né, enquanto trabalhando num determinado projeto, de tomar as decisões do que a gente precisa, de fato, estar presencialmente no espaço e o que pode ser resolvido digitalmente. E eu acho que a gente tem uma tendência, antes a gente tinha uma tendência de achar que só conseguia resolver presencial, agora a gente está indo para uma tendência de achar que consegue resolver tudo no digital, e a gente precisa maturar e entender que não existe, nenhum dos dois mundos vai ser o ideal, é preciso um equilíbrio entre isso e preciso maturidade para saber distinguir entre uma coisa e outra, ou quando usar um, quando usar outro, e como fazer esse processo da melhor forma possível. Boa, muito bom. Todo projeto tem restrições, né? E eu acho que gerenciar o projeto é gerenciar as restrições dele. O próprio prazo, ele é uma restrição. E aí, qual é o melhor que eu posso fazer no prazo que eu tenho? E aí, aquela velha história, né? Como é que eu vou relacionar o investimento, o budget que eu tenho para esse projeto, o prazo que eu tenho e a qualidade necessária de entrega, né? Então, isso aí, no final das contas, é a decisão que a gente tem que tomar. E acho que é muito legal você trazer isso, né? De a gente ter a sensibilidade para decidir isso. O Janderson fez um comentário interessante aqui, né? Que às vezes os serviços públicos eles deixam tantas falhas, né? Que você sai do lugar onde faz o serviço e lá na frente está vendendo a parte do serviço que não funciona lá dentro. Interessante isso. Por exemplo, até hoje os Correios não vendem ainda aquele papel madeira para você embalar as coisas. E aí eu me pergunto por que eles não vendem. Eles vendem caixas, mas às vezes não vendem papel madeira que você pode colocar nas embalagens. Então, é curioso isso, serviços incompletos assim. E uma coisa que eu gosto de pensar é que a gambiarra ela é sempre resultado de uma coisa onde faltou um designer, faltou uma coisa ali, faltou algum ponto, e aí surge a gambiarra. Então, se quer procurar por oportunidades de melhoria de um serviço, olha onde estão as gambiarras. Onde é que as pessoas estão dando um jeitinho para resolver? Né? Sempre tem umas coisas interessantes ali. Porra, essa foi boa, viu, Vitor? Essa. É legal. Então, que resolvem as gambiarras, né? Gambiarra é evidência. A gambiarra é o design emergente do povo, né? Quando você não foi projetado por uma pessoa, aí vem do usuário. Quando vem do usuário é a gambiarra, a gente chama de gambiarra. Mas tinha uma pergunta aqui que a Bárbara tinha mandado, olha só, sobre implementação, né? Então, assim, se vocês já chegaram a ver evoluções dos projetos de vocês que cheguem na implementação, vocês tiveram a oportunidade de acompanhar a implementação, especialmente no design de serviço público, mas também no corporativo, e como foi para vocês isso? Porque muitas vezes a gente projeta um serviço, ou a gente projeta parte do serviço, a gente projeta um produto, e a gente não tem a oportunidade de acompanhar a implementação desse produto. Eu já vi dores de dois tipos, né?
Dor de quem designer alocado em empresa, né, em house, muitas vezes ele implementa, mas ele não participa da concepção. Ele está fazendo uma melhoria incremental daquilo que existe ali. E já o designer de consultoria, né, que faz fora, geralmente ele cria o novo, mas ele não implementa. E Vai os dois fora. ali estão com as suas dores ali reclamando. Do lado de vocês, como que é? Vocês já participaram de implementação de projetos de design de serviço? Quer que eu vá, Bar? Massa, você está abrindo seu microfone aí, eu vou lhe parar. Você fica olhando para mim aqui, aquela, né? Olhando para mim. Cachoeira, deixa essa cachoeira cair aí, vai embora. Ela tá olhando para a câmera e ele fala que tá olhando para Olhando para a pessoa, né? A neura da pessoa. Gente, quase fazendo aniversário na frente de câmera. Vocês acham que a pessoa tá bem, não tá, né? Cara, eu vou. Já comecei a falar, eu vou. Assim, volta para o que eu disse lá no início, né? No serviço público, né? Não que no privado não aconteça isso, mas acho que no público é muito mais nítido, né? Aquele conceito do pera, a gente vai fazer o que vai estar dando, tá? Tem 1000 ideias aqui, mas o orçamento aqui não vai atender, a gente também não vai ter tempo para isso aqui, porque demoramos, isso é muito engraçado, né? A gente demorou tanto no projeto que chegou no prazo da entrega, agora a gente precisa correr. Né? Isso acho que é uma das coisas que eu percebi muito no serviço público. Tem uma data para se entregar, só que o processo é tão lento que a gente demora e chega 2 semanas antes, está todo mundo tendo que correr. A gente fez um projeto lá no Amazonas para receber edital dentro do setor de cultura, né? E na prática era para a gente receber toda a proposta pelo sistema. O que saiu? Saiu um botão para a pessoa enviar a proposta dela anexada no digital. Né? Ela escaneava e enviava para a gente pelo sistema. Tinha uns campos a mais ali para você preencher, para a gente ter um filtro depois, mas a ideia inicial era passar e a gente chegou, né? Houve o desenho dessa interface, para vocês terem ideia. Desenhar toda essa interface, mas aí na hora de implementar, no corre, acabou saindo só um botão com os 3 campos a mais. Eu acho que isso é uma das coisas que acontece muito no público, assim. No privado, eu já tive a oportunidade de... É engraçado, porque você vai desapegando de tanta coisa, né? Você estava ali no momento da ideia, você estava criando. E aí, quando você vai, acho que a empatia, ela começa ali no momento da implementação mesmo, que você vê que o negócio não está preparado para nada, estava todo mundo ideando muito bem, aí você foi lá, priorizou tudo, e até o que você priorizou não vai estar entrando, porque a realidade é outra, sabe? E aí eu vi, assim, coisas acontecerem do tipo... Esse último que eu fiz aí da marca que eu fui para Fortaleza foi uma marca de café, né? Cara, das pessoas falarem assim, não, mas isso aqui o vendedor resolve. E eu lá na reunião, assim, ó, já não podendo mais falar nada, porque já não era mais o meu papel ali falar, entendeu? Já tinha sido pago, eles já estavam implementando. Então você tem que, às vezes você tem que entalar na garganta e falar, olha, de fato... Agora tá na mão, o plano está feito, o plano de ação está feito, a gente deixou tudo encaminhado. E é muito engraçado que esse tipo de coisa você já até previa, sabe? Eu acho que isso que é estranho. A gente tenta se enganar, né? De falar que não, dessa vez vai ser diferente, mas era o tipo de coisa que você falou, cara, isso aqui para eles vai ser um problema. Que eles não vão querer abrir mão de tal coisa, tal funcionalidade, ou tal recurso, ou então mexer nisso aqui, no processo interno, que eu acho que, pô, quando você fala de mexer em processo interno para a empresa, você quer mexer numa interface é uma coisa, agora mexer num processo, não, vamos mudar o teu processo interno, não. Não, mas não pode, porque a gente faz assim sempre, assim não dá, se eu for mexer aqui. Já tá há 10 anos sendo feito assim, você quer mudar agora? Eu já gosto, tá dando problema, mas eu gosto do problema que dá, eu já me acostumei, eu sei resolver o problema que dá no meu processo. Então, acho que isso foi uma das coisas que eu vivenciei, assim, que eu fiquei, cara, não, mas aí já não cabe mais você a falar, porque você já fez o que você tinha que fazer, né? Você já está em outro momento do projeto ali, a equipe que está implementando é outra, às vezes vai lá e pergunta, né, os designers voltavam, não, mas Janje, tem tal coisa aqui que você... Eu falei, é isso que tá aí, gente. Não tem outro caminho. Se eles quiserem fazer de outra forma, é gambiarra. Vai virar gambiarra, que é o que eu vejo também o projeto virar lá na frente, né? Várias, olha... Deu um puxadinho aqui, né? Daí para melhorar isso aqui, mas a gente não vai estar entregando isso, mas a gente vai estar quase ali resolvendo a solução. Então, acho que acontece de tudo. Porém, no privado, eu vejo que isso acontece de maneira mais rápida, assim, sabe? Tipo, olha, já virou, já tá cheio de gambiarra ali, já tem que lançar o produto do jeito que tá, então acaba que acontece de maneira mais ágil, né? O processo é mais ágil.
Vocês aí, um baita cuidado que a gente tem que ter nessas entregas que a gente não vai participar da implementação é a clareza da entrega, assim, o quanto que o projeto está deixando claro do porquê das decisões terem sido daquele jeito, né, do porquê que o blueprint está estruturado dessa forma, porquê que os princípios do serviço são esses, porque quando as pessoas entendem o porquê, parece que elas conseguem, é natural que elas sigam, ou mesmo que elas decidam não seguir, pode ser uma decisão consciente diante de um contexto novo que se apresente, tudo bem, né? E aí é uma decisão de negócio que pode fazer sentido, né? Tipo, beleza, entendi que o motivo era esse no momento que foi projetado, mas agora a gente vive uma realidade diferente, vamos seguir diferente, mas se tiver consciente, acho que é mais valioso, né? Assim, então, eu passei muito da clareza de como a gente transmite. Mas você, Jana, participou de alguma implementação de projetos de Então, design de serviço? participei. Eu estou lembrando aqui de outras empresas públicas, assim, putz, teve o BASA, que é o Banco da Amazônia, que a gente fez um aplicativo para o BASA, um projeto muito massa. Aí lembrei do Instituto Ayrton Senna agora, que também está saindo agora, inclusive teve Eu lançamento. soube que o Baza estava apostando em UX e tal, tinha uma área de UX, alguma coisa assim. Exato. Foi através da Stefanini, né? Então, foi a Uhum. consultoria, a gente foi lá e a gente fez um processo muito legal com eles, inclusive com muitos workshops presenciais. Eu fui para Belém e foi massa, assim, foi uma Poxa, você experiência veio legal. para Belém, provavelmente não morava em Belém na época. Não conheci ainda, se não tinha ido fazer uma visita. Mas eu acho que eu Tem conheço mais gente esse que deve vinho ter aí, ó. trabalhado Esse com vinho você. tá fechado aí, tá... Hã? Acho que eu conheço gente que deve ter trabalhado com você nesse projeto, com certeza. Talvez. Depois a gente conversa, bate papo de coxia de teatro, assim. Mas então, participei. Eu acho que assim, eu acho que tem um ponto antes disso, talvez até de eu falar dessas experiências todas, que é assim, o que a gente considera que é continuidade, né? Porque a continuidade, ela precisa da sua existência, ou será que a continuidade pode existir sem você? Eu acho que tem um pouco isso também, porque quando a gente pensa na continuidade, você preparou o projeto para a continuidade, né? E aí tem um pouco do que Vitor falou, né? De mostrar, obviamente, o que é que foi feito, qual foi o processo, qual a importância de cada uma dessas coisas, mas quando você termina o projeto, você trabalhou na continuidade desse projeto, né? Para que qualquer pessoa que pegue o projeto consiga seguir com ele, encontre tudo que precisa encontrar, entenda tudo que precisa entender, né? E aí a outra coisa também é assim, eu acho que continua mesmo sem você, sabe? Obviamente você não está necessariamente participando do processo de implementação, mas ele continua, né? E aí eu acho que vale uma, obviamente talvez não para agora, mas uma conversa filosófica sobre continuidade. Né, e o que a gente entende por continuidade, como se continua e o que é isso aí. Eu acho que é importante isso aí. Mas voltando um pouco para a minha experiência, BASA, Banco da Amazônia. Falando um pouco da minha experiência, eu participei sim da implementação de alguns projetos e é muito bacana a experiência, pelo menos eu achei muito bacana a experiência. Primeiro que dentro do programa Ganho Mundo, eu estava dentro de um projeto que estava rodando, e a gente estava consertando o trilho do trem, e o trem, construindo o trilho, consertando o trem, andando com o trem, tudo ao mesmo tempo, né? Então, dentro do programa Ganho Mundo, foi um serviço que estava sendo implementado, rodado, feito, realizado, na medida em que a gente estava construindo e reconstruindo, e iterando, e revendo, e melhorando ele, na medida que foram 6 anos, né? E impactou aí mais de 10 mil estudantes. Imagina a quantidade de famílias, de pessoas que foram impactadas, consequentemente, com mais de 10 mil estudantes impactados. Então, um puta impacto. Falando mais sobre produtos digitais, a parte quando você vai para a implementação, e aí eu acho que é bacana, que é uma coisa que eu fiz muito na Stefanini, eu fazia os workshops, tinha um momento, né? Ok, acabou não. A gente está num processo de fazer facilitações, por exemplo, de processo de design thinking, um workshop, alguma coisa. Nos momentos do workshop, quando eu estava ainda delimitando o problema, ajudando as pessoas a entender que problema você quer resolver, que é um grande problema, as pessoas não sabem qual é o problema que elas querem resolver. É um grande problema isso já. Mas aí, delimitando o problema, fazendo problem statement, entendendo o que está acontecendo, eu exigia, quando eu podia exigir, quando eu não podia, eu convidava o gerente de projeto,
eu convidava, assim, não só o gerente de projeto, mas os desenvolvedores que se envolveriam com aquele sistema, com aquele produto, para participar dos workshops. E não é para ficar calado no workshop, não, é para dar ideia. Não é para ficar, não sei desenhar, vai, dá desenha, meu filho, desenha. Se eu disser para você desenhar uma casa com uma árvore na frente, você desenha. Pode fazer uma linha, só as linhazinhas lá, mas você faz. Você tem ideias, você tem como contribuir. Para que essas pessoas fossem incluídas no processo de design, que é uma coisa que a gente aqui não convida essa galera para participar. É a gente que não faz esse convite, é a gente que não inclui essas pessoas que vão fazer a implementação no antes. Óbvio, ok, tem recurso, tem a hora lá que ele vai participar? Tem, mas é possível negociar. A gente não faz 500 milhões de workshops, de 3 dias de workshop durante o projeto do cara, das pessoas fazerem parte, homens ou mulheres, né? Fazerem parte desse processo de entendimento do problema, de ideação, inclusive, até na hora de, por exemplo, beleza, os designers se reuniram, passou esse workshop inicial, ideamos, construímos algum protótipo. Por que antes de rodar, você não chama de novo a galera técnica, chama os product managers, chama os devs, chama os engenheiros e diz, ok, o que é possível do que a gente pensou? O que de fato dá para fazer? E itera antes de fazer o teste de usabilidade, porque você já faz algo mais próximo do que é possível realizar, porque às vezes, sei lá, um outline que você vai botar no botão vai levar o cara um dia de código para mudar aquele negócio, fazer um troço que para você é super simples fazer no Figma ou no Adobe XD, ou seja lá onde você trabalha, né? Aí você, não, mas, pô, mas é só isso aqui, não é possível isso. Você acha que é a coisa mais simples do mundo, mas aquele simples é difícil pra caramba, de repente, no código. E vai exigir um recurso financeiro, um recurso de tempo, de uma série de coisas. Então, eu acho que para mim é você incluir essas pessoas nos processos e criar quase que um blueprint, porque o blueprint para mim é um produto vivo, ou deveria pelo menos ser, ele não é muitas vezes, mas ele deveria ser. Ele foi construído para ser, foi pensado, na verdade, para ser. Construir, que eu faço isso muito no Milanote, eu adoro o Milanote, eu acho que é uma puta ferramenta que designers não conhecem e não usam e deveriam usar, sou super fã. E o que eu faço nele? Eu construo um espaço colaborativo de trabalho que é vivo entre designers, gerentes de projeto, desenvolvedores, engenheiros, para que todo mundo esteja envolvido, tanto no processo de concepção, quanto de design, quanto de implementação. E isso dá muito certo. Todas as vezes que eu fiz isso, dá muito certo. E a gente diminui um pouco essa barreira entre design e desenvolvimento, entre produto e design, enfim. Entre essas equipes, eu acho que inclui, torna mais acessível e torna infinitamente mais rico, porque você vai ter feedback de desenvolvedor. Foram eles que começaram a fazer essa parada, pô, não foi a gente, não. Começou com, foram eles, tá dizendo que o cara não sabe fazer? Porra, é foda, né? Prepotência da porra que designer tem. Ah, não, você é desenvolvedor, você não sabe uma porra, o cara tá um tempo da bexiga fazendo, construindo produto digital, aí você chega lá, quem sabe sou eu. Que viagem da porra, sabe? Enfim, é isso. Muito bom. Eu achei legal você ter citado o Blueprint, porque eu também acho que é a maior referência que a gente tem, assim, para estar olhando para o serviço é o Blueprint. E eu gosto do modelo, e eu acho que é justamente sobre a gente fazer uma solução centrada no cliente ou centrada no usuário, não significa que a gente vai fazer tudo que o usuário deseja ou que o cliente quer. A gente precisa justamente encontrar o equilíbrio entre a viabilidade tecnológica, a viabilidade para o negócio, né? E a relevância para as pessoas. Isso é um clichê, já todo mundo sabe. E fazer esses trade-offs fazem parte do dia a dia de quem implementa, né? Então, a gente faz centrado no usuário porque é a partir do ponto de vista dele. Mas a gente precisa depois entender o que faz sentido para o negócio, para que a coisa seja sustentável, e o que faz sentido em termos de viabilidade, das competências e tecnologias que a gente tem disponível para alocar ali. E eu gosto muito de um modelo que é um modelo da Karen Boldini, que ela propõe, acho que no livro dela, já tem um livro aqui, o Outside In, e que eu já pude implementar algumas vezes. Na verdade, é só uma lógica de pensar, que é você mapear a experiência e depois você levar essa experiência com cada área individualmente para que as próprias áreas possam dizer como que elas atuam naquela experiência.
inclusive as áreas de bastidores. E aí você constrói o blueprint com cada área dizendo individualmente, ó, nessa parte aqui eu faço isso, nessa parte aqui eu faço aquilo. E aí depois você cruza as visões das áreas e aí você começa a ver as redundâncias que existem ou os problemas que são causados por elas e elas não estão vendo. Aí você volta com essas áreas, coloca elas juntas finalmente e aí compara, né? E diz assim, e aí, gente, agora que vocês estão vendo que isso que vocês fazem aqui causa aquela dor ali, o que vocês mesmos podem fazer para melhorar o serviço? E aí coloca eles para dialogar. Então, eu gosto da gente pensar que a gente está sempre articulando as decisões na empresa e para articular a decisão a gente tem que trazer quem pode decidir, quem vai implementar também, né? Se não sou eu que vou implementar, eu preciso envolver quem vai implementar para que a pessoa possa dizer das dificuldades dela, para que a gente possa fazer esse tipo de trade-off, assim. Existe a experiência ideal que a gente quer alcançar, mas existe aquela que a gente consegue fazer, né? Putz, vamos negociar entre essas duas para a gente fazer o melhor possível, chegar no melhor resultado possível. Muito bacana. Alguém tem perguntas que queira fazer aqui? O pessoal, alguém tem alguma pergunta? Eu já explorei o chat aqui, ó. Tô adorando. Bárbara fez pergunta pra caramba. Ouça na noite aqui que eu não conhecia. Também uma não referência conhecia. boa, já que a gente falou de design de serviço público, uma referência boa que eu tenho é esse livro, o Good Services, que o Good Services, ele fala de serviços em geral, mas a pessoa que escreveu o Good Services, o Ludon, foi diretor do gov.uk. É maravilhoso, caceta, maravilhoso, nossa. Então, o diretor do gov.uk, e então tem uma visão sobre serviço público nesse autor aqui, que eu acho que é interessante. Apesar de que o livro ele é uma síntese, assim, não é um livro muito técnico, né? Ele é muito mais inspiracional. Então, eu acho que faz sentido deixar essa dica. Good Services tem alguns princípios muito legais de bons serviços. Então, vale a pena consumir, assim. Talvez falte para a gente mais publicações específicas sobre design de serviço público, para que a gente possa ter isso acontecendo mais no Brasil. É uma coisa que eu estou pensando, né? Putz, quanto mais a gente formaliza esse conhecimento, esse estudo, talvez a gente crie mais espaço para que essa prática possa ter seus seguidores, né? Não designers, eventualmente servidores públicos que se interessem e queiram implementar, né? O que isso parece para vocês aí? Você vai escrever o livro, Janderson? Sofrimentos de um designer, né? Não, cara, mas eu acho que tem que ter mesmo, que assim, a gente precisa. E, gente, problema não falta. Eu acho que foi bem o que a Jana falou, não dá pra gente sacrificar também o serviço público brasileiro, porque, enfim, algumas coisas funcionam, mas a gente entende que dentro do que funciona tem algumas coisas ali que poderiam ser melhoradas, né? Então, por que a gente está olhando só para o privado e para o produto que é pago? Enfim, tem uma galera ali por trás, né? Eu acho que uma das coisas que mexeu muito comigo nesses 3 anos de serviço público foi isso, eu fiz um juramento, né? Para servir o serviço, né? Servir ao público. E você vê muitas vezes que isso não é o que é posto em prática, assim, sabe? Eu acho que é o conceito perfeito, né? Uma aula de se entrar no usuário ali, eu fazendo um juramento. Estou aqui para servir a alguém, né? E essa pessoa, às vezes, ela não é atendida da melhor maneira possível. Sim. E o que é servir a alguém, né? O que é serviço, Jana? Faz isso comigo não, que sacanagem é essa? As horas já, né? Vou sumir. O que é serviço? Você não quer que eu responda essa pergunta? Você está falando sério? Essa pergunta é verdadeira ou é só uma sacanagem? Assim? Se quiser responder, tudo bem. É porque é polêmico. Você falou no começo. Não, isso é polêmico e tal. É polêmico. Pois é, né? O que é serviço, assim, né? Eu acho que o serviço, ele... Porra, para definir serviço até agora não é foda. Eu não sou desbocada assim quando eu falo inglês, não. Eu falo muito palavrão em português. Eu tô percebendo isso agora. Em inglês eu sou tão comportada. Porque a gente tem repertório, Jana. Existem palavras que só no português. Só o palavrão, eu também concordo. É. Mas então, o que é serviço? Eu queria comentar, na verdade, uma coisa sobre o que a gente estava falando antes. Depois eu entro nessa parada aí do que é serviço. Eu acho que quando a gente fala de Brasil, de serviço público no Brasil,
A gente tem essa coisa de dizer, infelizmente, né, a narrativa, a retórica de que o Brasil tem 500 anos de história, né? Tipo, oi? Né? O Brasil tem 500 anos de exploração. História tem desde, né? Desde que era antes de ser Brasil, de fato, né? Ou, enfim. E aí, quando a gente fala da construção do serviço público e de trabalhar com o serviço público e de se isso funciona, se isso não funciona, quais são as barreiras que existem, eu acho que a gente precisa se ver muito num papel de responsável por esse serviço também, né? Responsável como você usa esse serviço, como você fala desse serviço, como você contribui com esse serviço, se vê como parte mesmo construtiva da parada, né? Porque, assim, o Brasil é um bebê, gente, pelo amor de Deus. Inclusive, quando a gente fala de democracia, a gente tem quanto tempo de democracia? Então, a gente, assim, pô, a gente é um bebezaço, assim, comparado a outras nações, a outros territórios com fronteiras, porque eu não acredito muito nisso. Então, para mim é muito difícil falar de região Nordeste e sentir um orgulho da porra disso. Eu sinto um orgulho da porra de onde eu venho, mas existe também, por outro lado, um entendimento de que eu faço parte do planeta e o planeta é um só e foda-se limite, fronteira, mas ele existe e aí por conta disso existem outras coisas e faz sentido dizer tem que fazer no Nordeste e botar a gente para cima, importa isso e tudo, né? Então é meio que uma dicotomia difícil essa relação aí, pelo menos para mim, sempre foi muito difícil. Talvez por eu ter também caminhado muito por aí, não ser muito de lugar nenhum, e ninguém acha que eu sou recifense quando eu abro a minha boca, todo mundo pergunta de onde você é. Quando eu tô aqui, de onde você é? Eu digo, sou daqui, ué, você é de onde? E tu, Tatu, é de onde, né? Mas assim, voltando um pouco para o que é serviço, para mim, servir é fazer algo por alguém, né? Ou por alguma coisa, ou por um bicho, ou por um ecossistema, que pode ter seres humanos ou não, enfim. É fazer algo por. Então, eu acho que o serviço ele vai gerar sempre em torno de fazer algo por. É a construção desse fazer, né? Como é que isso vai acontecer, onde isso vai impactar, por que isso é importante, o que é isso que está se fazendo, como isso se configura, mas sempre vem desse fazer por, né? Que pode ser a pulso ou pode ser voluntário. Né? Essa coisa da romantização também do negócio não rola, né? Tem, inclusive, uma história muito interessante, muito engraçada, que uma pessoa estava falando sobre dois homens se beijando, né? E que aí fica a romantização do homossexualismo, né? Aí tem a mãe com o filho que vê os dois homens se beijando e fala: meu filho, eles estão se beijando porque eles se amam e o amor é muito importante e tal. E o cara fala: meu irmão, se é por amor ou por pau duro, não interessa, entendeu? O que importa é o consentimento que está rolando ali entre aquelas duas pessoas. Então, para mim, é meio isso a parada. Melhor exemplo de ter visto. Tem uma troca ali, muito bom. E a gente falou bastante sobre ganhar espaço no design de serviço, a gente falou bastante sobre conquistar as pessoas que vão implementar, a gente falou da implementação e tudo mais, mas a Bárbara levantou um ponto muito legal aqui da Jungiger, Jungiger, não sei como é, que é uma orientanda do Buchanan, pelo que eu entendi, né? Que ela fala sobre fazer para, pelo e com a população. E, de fato, se a gente está falando de fazer design de serviço público, o usuário do design de serviço público é o cidadão, com toda a sua diversidade, cidadão e a cidadã, com toda a sua diversidade, com todos os seus problemas, as suas limitações, as suas barreiras, as suas dificuldades cognitivas, né, e tudo mais. E o quanto será que a gente tem serviços que estão sendo projetados envolvendo esse cidadão, essa cidadã, essa população no projeto do serviço? Vocês conhecem algum, para contar a história, que, putz, esse serviço foi projetado e o cidadão foi convocado, ou a cidadã foi convocada para desenvolver isso aqui? É uma boa reflexão para a gente fazer, né? Ou como melhoria? Qual dos dois? Nos dois é interessante, né? Porque eu acho que faz parte. Tanto no início, quanto na melhoria contínua do negócio, era importante ter, né? Será que isso é feito na prática? A gente fez isso. Eu fiz isso no programa Ganho Mundo. Assim. Foi complicado, mas eu consegui
colocar algumas pesquisas que eram feitas com os adolescentes quando eles voltavam da experiência de intercâmbio e como é que tinha sido isso para eles e como é que essa experiência poderia melhorar. Então, a gente chegou a fazer isso também com alguns profissionais que estavam sendo envolvidos, como também melhorar alguns processos de acordo com algumas pessoas que participavam. Então, a gente começou a convocar o grupo de apoio emocional dos estudantes, né? E aí, como é que a gente consegue avaliar se um estudante está pronto emocionalmente para fazer o intercâmbio ou se ele não vai conseguir segurar a onda de fazer o intercâmbio, que sempre tinha um percentual em torno de 20% que não segurava a onda de fazer o intercâmbio. Então, como é que você lida com essa pessoa? E aí, o que a gente pode, né, trazer para esse estudante? Então, foi feito isso durante o programa Ganho Mundo, mas, assim, eu conheço alguns outros exemplos. O próprio governo do UK, né, ele convocou ali a população em alguns estágios, que é interessante. A Polícia Metropolitana do Reino Unido, inclusive, contratou a Globant, que é onde eu trabalho hoje, para fazer um serviço, né, de melhoria da polícia, e foi convocada a população no processo. Acho que tem uns exemplos bons e é necessário. Acho que é um ponto que não pode deixar passar, assim, sabe? Acho que quem estiver advocando pela utilização dos recursos nos projetos precisa advogar por esse ponto de contato com as pessoas que vão receber os serviços, quem quer que seja. Muito legal, fazer cocriação de política pública, né? Total. Muito bacana, muito bacana. Eu lembro que em 2011, 2012, 2013, aconteciam os fóruns da internet no Brasil, que eram convocações que o CGI, o Comitê Gestor de Internet, fazia, envolvendo mercado, academia, movimentos sociais e governo, vários representantes, para se reunirem e definirem premissas para legislar na internet. E uma das entregas desses encontros foram cartas, foram escritas, né, que orientavam como que deveria ser escrito o marco civil da internet. Então, isso é um exemplo, e eu pude participar de 3 dos 4 encontros que aconteceram, foi bem legal, assim. E aí foi um em São Paulo, o outro foi em Recife, e o outro foi em Belém. Olha que legal. Muito massa, né? Muito foi. E foi legal, assim, é uma história interessante, assim, um exemplo. Foram vários anos seguidos, assim, e esse estudo foi acontecendo. Então, se vocês procurarem por Fórum da Internet do Brasil, vocês vão achar todo o conhecimento que foi produzido era muita gente reunida para co-criar ali, co-criar, entre aspas, né? Era uma dinâmica meio burocrática, né? Mas para definir ali premissas para legislar a internet do país. Nós tivemos a inclusão do Norte e do Nordeste, né, nessa parada aí. Eu acho que é nesse ponto que a região importa. Ela não importa necessariamente por ser assim, né? O que importa, eu acho que é trazer junto esses 4 cantos, né? O máximo de cantos que se puder, o máximo de visões, de perspectivas diferentes, de pessoas diferentes, né? Enfim, vivências diferentes na construção das coisas. Na verdade, o de Pernambuco foi em Olinda, não foi nem em Pernambuco, foi em Olinda. Foi em Recife. Peraí, não foi em Pernambuco, foi em Olinda, sacanagem, né? Desculpa, não foi em Recife, foi em Olinda. O de Pernambuco não foi em Recife, foi em Olinda. Mas o primeiro foi em São Paulo, e aí aconteceu esse de Olinda, e aí a problematização que aconteceu foi justamente uma questão regional, assim, porque na época tinha um programa do governo do estado do Pará, chamado Navega Pará, que queria colocar a internet disponível para todo o estado. E aí fez um baita programa para criar conexão, né? Então, implementou, mas ele não havia previsão de manutenção do sistema. Então, o serviço, a tese é assim, a estrutura foi construída, mas o serviço não estava disponível para as pessoas de maneira que funcionasse, não era acessível, ninguém sabia a senha para entrar, ninguém sabia o que tinha que fazer, às vezes tinha um sinal que aparecia, mas ninguém sabia o que fazer. E esse caso do governo era contado muitas vezes como um sucesso nas outras regiões e não era considerado nessa construção de política pública o custo amazônico, que é um conceito, né, acadêmico, científico, que é o custo de implementar a estrutura na Amazônia é diferente do custo das outras regiões. De implementar e manter a estrutura é totalmente diferente por conta das características de acesso. Assim. Se tem um problema de rompimento numa fibra ótica na Amazônia, até você chegar em alguns lugares demora muitas vezes 2 dias.
a menos que você vá de helicóptero, alguma coisa do tipo, sabe? Então, e aí isso foi problematizado, e aí o evento veio para a região, né, para que isso ficasse mais claro, assim. Então é um exemplo interessante de uma cocriação de uma política pública, né, que gerou resultados interessantes aí para o E que país, né? O próprio novamente levou as pessoas para o físico, né? Ou seja, levou para o levou para físico. lá. Então as pessoas vieram presencialmente, então foi legal isso, né? Presencialmente estar no Sudeste, presencialmente estar no Nordeste, presencialmente estar no Norte, foi muito importante, assim, para essa construção. Ô, Bárbara, guarda essa lista aí, tá? Deixa esses links se perderem aqui. Depois que esse negócio terminar aqui, a conversa vai embora junto, viu? Tá guardado, tá guardado. Falando nisso, a gente está chegando aqui no final do nosso tempo e eu queria agradecer a participação de vocês, Jana e Janderson. Quero passar para vocês, se vocês falarem as últimas palavras de vocês, para a gente depois finalizar, passar para a Bárbara e finalizar. Tá bom? Então, Jana, pode falar primeiro. Tá bom, sim, senhor. Gente, foi massa, adorei o bate-papo. Vitor, você é um ótimo mediador, saiba disso. Não só do anterior que eu assisti, achei um máximo, mas agora, hoje foi massa o bate-papo, fluiu com leveza, com alegria, com brincadeira, com eu sendo desbocada, né? Pelo visto, hoje eu tô super desbocada, não sei o que tá errado comigo. Não bebi, não tô bem. Mas, assim, para mim foi um prazer estar aqui hoje. Obrigada a todo mundo que está por aqui também, né? Thalita e... Como é teu nome, criatura, que eu não lembro? Daniel, exatamente. Daniel. E Bárbara, obrigada mesmo, gente. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo bate-papo. Eu quero deixar para vocês, eu vou botar aqui um link do Milanote. Eu tenho uma biblioteca pessoal do Milanote que eu vou montando ao longo do tempo, e essa é a minha de Service Design especificamente. Então, tem um mundaréu de coisas aí no meio. A maior parte está em inglês, infelizmente, porque a intenção é que isso possa ser mais acessível globalmente. E aí, né, enfim, o que é que eu posso fazer? A história determinou que os conquistadores do mundo falariam a língua inglesa, ou né? Falariam não, mas enfim, né? Colônia de exploração é foda, né? O que eu posso falar? Eu tô presa nisso ainda. Mas, enfim, é a língua mais falada no mundo, então tá a maioria em inglês, mas tem uns babados em português de vez em quando, então espero que vocês consigam ler, acessar e que seja legal e que agregue aí. E é isso. Um beijo. Muito bom. E você, Janderson? Ai, gente, muito obrigado. Nossa, foi super divertido. Detalhe, era para eu estar em aula agora, tipo, a aula da pós, assim, ficou com Deus. Uma aula de vida aqui com vocês. Foi muito incrível, real, adorei. Bah, meninos, Vicky, Jana, cara, vocês são muito fodas, assim, o trabalho que vocês fazem é de impressionar. Eu acho que a gente precisa levar. Eu tenho amigos meus que, nossa, o que é design de serviço, gente? O que é isso que você faz? O que é isso que você está fazendo? Negócio de pesquisa. Pô, gente, cola aqui, vem para cá. Agora vocês não precisam mais estar aqui. Antes eu precisei sair de Manaus. Agora vocês não precisam mais. Tem gente aí fazendo isso. Eu tô aqui por vocês também. Então, junta na comunidade, né? Então, acho que esse trabalho aqui é muito massa. Vou passar o linkzinho depois para eles aqui. Falar, ó, galera, tá aí, ó. Vocês não puderam ir, tô mandando para vocês. Espero que vocês aproveitem. E só agradecer mesmo, foi muito incrível, gente. Para mim é muito especial estar aqui, enfim, sorrindo e compartilhando tanto assunto massa com vocês. Obrigado. E do meu lado, quero super agradecer o tempo de vocês e a leveza desse papo e tal, essa alegria toda. Muito bacana, torna tudo muito mais divertido, né? E muito interessante também as experiências. Obrigado por compartilhar dessa história de vida de vocês, as experiências todas e tudo mais. E deixo aqui com a Bárbara. Bárbara. Nossa, tô aqui... se eu não estava rindo, eu estava tentando absorver cada entrelinha, né, com toda essa riqueza de conteúdo que vocês passaram para a gente. E, cara, missão concluída, assim, com muito sucesso. A gente passou por vários pontos super interessantes. Sim, vamos deixar esses links, enfim, para passar à frente, mas eu acho que o principal é estar aqui fazendo essa troca, né,
seja uma filosofia ou a troca de narrativas que vocês trouxeram com as experiências de vocês. Então, muito gratificante, de verdade, assim, poder fazer esses cruzamentos e espero que só se reforcem, né? Convido de verdade para, enfim, compartilhar esses e outros impactos aí que vocês trouxeram mais à frente também para outros públicos e, enfim, continuar aí tocando essa rede. Muita honra de estar com vocês. E, eu queria só tirar um print aqui. Não for nada, não. Vou dar 1, 2, 3 e tira uma fotoca, tá? Rapidão, 1, 2, 3 e... Aí...